Para começar, PNL é saúde. E eu sempre me lembro, na hora que eu vou falar sobre esse modo, eu me lembro de uma história que a minha bisavó, né? Porque na minha vida várias coisas são muito interessantes. Não sei se vocês sabem, né? Eu tinha uma bisavó marciana, né? Ela não veio de Marte, mas o nome dela era Marciano. Pois é. Uma vez encontraram minha avó. Quando eu tinha uns 14 anos de idade, mais ou menos, 15, que eu dava umas palestras por aí, minha avó vivia ainda comigo, a filha dessa marciana, né? Aí um dia uma senhora num curso lá no Rio de Janeiro, lá na Estácio, na Universidade de Estácio, que eu dava um curso lá sobre parapsicologia e tal, tinha 200 e poucas pessoas no auditório. Aí uma moça assim, vocês não estão me reconhecendo não? Ela fazia o curso em posição de yoga assim e tal. Eu falei, você é de Niterói? Você não está me reconhecendo? Eu falei, meu Deus, do que será que se trata isso, né? Aí ela olhou e disse assim, nós viemos na mesma nave. Aí minha avó olhou para minha cara, eu olhei para a cara dela, ela, sim, claro, vamos sentar. Minha avó já descoladíssima, né, até hoje, né, e tal, com essas coisas todas. Mas a minha bisavó Marciana contava uma história muito interessante, extremamente interessante, que era a história do pau da barca. Eu sempre gosto de contar essa história, porque ela morava, né, lá na cidade de Niterói, onde eu moro, numa época em que, enfim, era muito uma aldeia de pescadores ali no centro. Hoje é uma cidade grande e tal também, mas ela tinha uma vizinha lá em Niterói, na vila onde ela morava, que a moça, a senhora, vivia doente. Toda hora ela estava doente. Então, na verdade, assim, naquela época não tinha televisão, né, nada disso, na época que ela era muito jovem, ainda minha bisavó, né, e tal, né, minha avó hoje tem 90, né, então ela era muito jovem, minha bisavó, então os vizinhos à noite iam pra rua, conversavam, botavam as cadeiras ali na varanda, na rua, conversavam. Ela nunca ia, porque ela sempre estava doente. Ela estava sempre doente, ela tinha sempre alguma coisa. E todo mundo dizia assim, mas a senhora não vem, se anima, vamos lá, nada. Ela ia nos médicos, os médicos diziam que ela não tinha nada. Mas ela tinha dores, ela sentia dores. Mas os médicos diziam que ela não tem nada, né? Mas ela tinha. Ela não tinha, mas tinha, né? Você já é meu ponto? Então ela nunca pertencia a nada. E ela falava com um outro vizinho que era pescador. E ela falava para ele, seu Manuel, quando o senhor estiver andando por aí de barco, pescando, se o senhor encontrar assim, uma coisa assim, bem casual, quase que do nada, né? Se o senhor encontrar um pedaço de um pau de uma barca que afundou, o senhor traz um pedaço desse pau da barca, porque eu ouvi dizer que dá muita sorte. E quando alguém encontra um pedaço de uma barca que afundou, né, a pessoa tem isso em casa, esse pedaço da barca traz muita sorte para as pessoas. E ele, tá certo e tal. E aí ela piorava, melhorava, ficava de cama, acamada, sempre doente, amuada, com a cara para baixo e tal. Um dia ele não aguentou com aquilo. Ele lembrou dela, estava todo mundo muito preocupado com ela, porque ela não tinha nada, mas tinha, né? E aí ela foi para... Ele foi pescar e ele viu um pedaço de madeira lá na praia. Ele falou, é isso, pau da barca. Pegou o pedaço de madeira, que ele não tinha a menor ideia, ele sabia que não era do pau da barca, que era um pedaço de madeira qualquer lá, e levou para ela, disse, olha, dona Matilde, uma coisa assim, né, dona Matilde, trouxe aqui, eu encontrei um pedaço de uma barca que afundou. Ah, o senhor conseguiu? Eu pensei na mesma hora na senhora. Eu falei, é agora que ela vai mudar, é agora que ela vai melhorar. Dito e feito, no dia seguinte ela já levantou, animada, começou a melhorar, foi pra rua encontrar com os vizinhos, as dores sumiram, o cansaço sumiu, as dores no corpo, as dores de cabeça, tudo desapareceu. E ela exibia para todo mundo aquilo, botou lá na sala, né, um pedaço de madeira assim, né, e tal, o pau da barca, né, o seu Manuel maravilhoso trouxe para mim e eu me recuperei completamente. Né? E aí o tempo foi passando, uma semana, duas, e seu Manuel com um sentimento de culpa terrível, porque ela falava para todo mundo contava, seu Manuel, você encontrou, não tem um pedaço de pau da barca para mim também não? Será que eu não consigo um pedaço de pau de uma barca que afundou? Também não sobrou um pedacinho da barca para mim não? Poxa! Né? Aí ele, meu Deus, naquela época, né, as pessoas não se preocupavam tanto, né? Elas se preocupavam mais com essa história do que hoje em dia, né? De ser mais éticos e coisa e tal. Ele, não, peraí, agora que ela tá melhor, que ela tá boa, que já tem 2, 3 semanas, ela não tem mais nada, quer saber?
eu vou contar para ela a verdade. Ele chamou, Dona Matilde, olha só, o negócio é o seguinte, eu vou falar para a senhora, que agora que a senhora tá boa, que a senhora tá bem, eu não aguentava ver a senhora sofrer, a senhora é minha comadre, eu gosto muito da senhora, madrinha dos meus filhos, eu conheço sua família toda, a senhora estava sofrendo profundamente com todas essas coisas, eu não aguentei ver a senhora nesse sofrimento de cama toda hora e tal, e eu trouxe para a senhora um pedaço de madeira qualquer e disse que era da barca, mas não é a Dona Matilde, não é o pau da barca. Disse que na hora a cara dela já mudou, ela já perdeu o ar e já se sentou, né? No dia seguinte ela piorou, as dores voltaram, a dor de cabeça voltou, a dor no corpo voltou e ela continuou com aquilo o resto da vida, né? Antes ele tivesse mantido a história que era o bendito pau da barca. Isso me lembra também uma série de histórias muito interessantes, né? O Dr. Joe Dispenza, que é um pós-PhD nessa área biomédica, ele publicou vários livros. Infelizmente, o melhor de todos eles não foi traduzido para o português, que se chama Você é o Placebo, You Are the Placebo, mas tem em espanhol, tem em outras línguas também. O Dr. Joe Dispenza, ele conta um caso muito interessante, acho que eu já mencionei em algum momento, que um paciente supostamente com câncer terminal, ele foi diagnosticado com câncer terminal, e o médico disse, olha, você tem poucos meses de vida, e esses meses não davam até o Natal. Ele dizia, não, mas eu tenho que viver até o Natal, eu quero passar um último Natal com a minha família. Então ele disse, não, nós vamos fazer o melhor, você vai se tratar, vai se cuidar, vai tomar tudo o que for possível, o senhor vai viver até o Natal. Mas o seu caso é um caso sério, severo, é um tumor maligno e tal, pelo menos parecia, né? Era uma época que não tinha esses scanners que tem hoje, coisa e tal, né? Enfim, e aí o seu fulano de tal lá, passou lá pesaroso, juntou a família toda, celebrou, foi piorando perto do Natal, piorando, mas celebrou, passou o Natal, passou o Ano Novo, no que virou o Ano Novo ele morreu. Aí foram fazer a autópsia no tal senhor lá. Resultado, ele tinha um tumor, mas não era câncer. Não era nem benigno, porque não era câncer, era um tumorzinho qualquer, de alguma coisa assim, que o médico fez uma interpretação errada de diagnóstico, e ele acreditou naquilo, comprou aquela ideia, e teve todos os sintomas de quem tem câncer, né? E também eu me lembro também, apesar de ter inúmeras histórias, eu poderia passar o dia inteiro contando essas histórias, né? Tem várias aí, na época do nazismo, né, que eles faziam várias experiências, pegavam a pessoa, amarravam assim com as mãos para trás, colocavam dentro de um negócio de madeira, disseram assim, nós vamos fazer uma experiência com você, você vai sangrar até morrer. Então lá dentro eles passavam um negócio no pulso da pessoa, a pessoa com as mãos amarradas para trás, e agora vamos anestesiar você, vamos cortar seu pulso. Na verdade eles não estavam fazendo nada disso, eles passavam uma pasta de dente, um creme qualquer, e aí passavam um negócio assim como se estivesse cortando, como se estivesse anestesiado, e jogavam uma água morninha, assim, que a pessoa sentia escorrendo pelo resto da pele. E diziam para eles assim, tá piorando, não sei quanto tempo mais você vai aguentar não, você tá ficando pálido, sua pressão tá caindo e tal. Ou seja, a maioria morria, acreditando que ia morrer. Também eles jogavam umas pessoas dentro de uns frigoríficos que estava frio, mas não o suficiente para congelar ninguém. Mas eles diziam que você vai ficar aqui, nós vamos prender você, você vai morrer congelado. As pessoas morriam com sintoma de congelamento. Tem uma história também assim de num trem aí qualquer também que parou no meio de uma nevasca, que disseram também, ó, vocês provavelmente têm um risco seríssimo de vocês morrerem congelados. Uma história assim, a mesma coisa. Nosso aquecimento não estava funcionando. E aí várias pessoas morreram congeladas, só que estava funcionando. Mas as pessoas, o suficiente para todo mundo ficar vivo e tal, mas algumas pessoas morreram acreditando naquilo. Então, na verdade, tudo isso nos mostra uma coisa muito interessante, muito importante nessa história, que é o que nós acreditamos sobre a nossa vida, o que nós acreditamos sobre a nossa saúde, o que acontece conosco, né? O que está acontecendo conosco, o que se passa de uma maneira geral. Então, na verdade, esse nosso módulo de PNL e saúde são várias técnicas da PNL que muitas vezes elas eram ensinadas nos cursos de uma maneira muito solta.
né? Só que eu resolvi juntar porque elas têm mais uma cara mais de saúde propriamente dito, tanto saúde mental quanto saúde emocional. Então eu juntei várias coisas que eu iria ensinar mesmo e criei esse módulo especial, que é esse módulo de saúde, onde nós vamos falar muito dessa relação muito importante, que desde o início a PNL sempre fez bem às pessoas. Na primeira geração da PNL era uma geração mais terapêutica. Quando a PNL começou, era quase que uma psicoterapia. As pessoas faziam sentadas, falavam dos seus problemas emocionais e coisas. Já fazia bem a pessoa de uma maneira geral. Mas depois a PNL começou a ter uma série de outras aplicações e mais recentemente todos os desenvolvedores da PNL foram buscar o corpo mais para próximo das práticas da PNL. Todos fizeram. Se não me engano, quem começou primeiro foi o Richard Bandler, com o Design Human Engineering e o NHR, ou seja, onde o Bandler colocou, né, que quanto mais você amplifica o que se passa na sua cabeça, isso se reflete no seu corpo. O John Grinder vai fazer isso com um novo código também, onde eles começam a diminuir o número de passos das técnicas e botar mais a pessoa em contato consigo, com seus processos internos. A diferença desses processos que alteram a mente é porque hipnose não existe, tudo é hipnose, né, na verdade. Mas a diferença de você trabalhar, como diz o Bandler, né, a diferença de você trabalhar com a programação neurolinguística é que, na verdade, quando você usa uma hipnose mais clássica, o hipnólogo ele sobrecarrega a mente da pessoa de informações. Faça isso, faça aquilo outro. A pessoa fica cheia de informações. Na programação neurolinguística é uma coisa diferente. É um pouco diferente. Se diminui muito o número de sugestões explícitas que você dá para a pessoa e você vai ajudar a pessoa a acessar seus próprios recursos internos, aquilo que está dentro dela. Então, em vez de eu virar para a Inês e dizer assim, Inês, você vai ficar forte, Inês, você tem que ter garra e resistência, eu vou falar, Inês, lembra de um momento onde você esteve forte? Volta mentalmente para esse momento onde você experimenta a força, turma, e volta para esse momento e revive isso de novo outra vez. Então, em vez da Inês ficar buscando uma coisa que ela não sabe se tem, ela vai buscar uma coisa que ela tem certeza que ela tem. Essa é a diferença dos trabalhos que envolvem programação neurolinguística dos trabalhos que não envolvem. Não que o outro não vai fazer a pessoa buscar, vai fazer também. Só que quando você faz dessa maneira, a pessoa ela não se sente agredida ou conduzida, porque ela mesma que está conduzindo o processo com ela mesma, ela entende de alguma maneira que a mudança que pessoas experimentam ouvindo é a mudança que se refere àquilo que pessoas vão buscar dentro delas. E dessa forma, mudando, elas entendem que não é uma coisa que o hipnoterapeuta ou o profissional de terapia, de PNL e tal, quer para a pessoa, é algo que a pessoa faz por ela, é algo que a pessoa gera por ela e para ela também de uma maneira geral. Então essa é a grande diferença, mas todos os desenvolvedores da PNL, e agora eu vou citar mais especificamente o Robert Dilts. Robert Dilts, desde o ano de 2008, 2009, alguma coisa assim, mas ele publicou em 2012, se não me engano, o livro chamado NLP 2. Né? Esse livro, ele inaugura a PNL da terceira geração, que é o que ele chama de PNL da terceira geração. O que é isso? É uma programação neurolinguística que vai mais explicitamente buscar o corpo para poder participar do processo. O corpo sempre participou. Desde o início da PNL dos anos 70, o que você fazia na cabeça das pessoas refletia no corpo. Né? Ou seja, se eu dizia, por exemplo, tira uma fotografia, né? Aí, daquilo que você deseja para você. Aí a pessoa imaginava uma foto de um futuro muito melhor. Ela imaginava isso, aquilo já refletia no corpo. Mas Robert Dilts, ele sentiu a necessidade, tal como os outros também, mas ele fez isso mais explicitamente ainda, de trazer o corpo mais presente para o processo, de envolver o corpo de uma maneira geral, trazer o corpo para o processo, dizer explicitamente corpo, participe desse processo também. Então o olhar da PNL da terceira geração é o olhar que envolve o corpo explicitamente. É o olhar que vai trazer o corpo para participar. O que a PNL da terceira geração nos ensina? E eu estou falando isso porque a nossa primeira prática que nós vamos fazer são duas práticas, na verdade, interligadas, que eu acho que são muito interessantes, que tem muito a ver com a PNL da terceira geração. Na verdade,
você tem esses três aspectos aqui que interagem uns com os outros o tempo todo. Isso está em algum lugar da apostila, mas é um conceito importante. Você tem a mente cognitiva. A mente cognitiva é o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso sistema nervoso, mas principalmente o nosso processamento mental, as nossas emoções. Claro que desde que o mundo é mundo, há muitos anos, sabe-se que a mente influencia o corpo. Existe a psicossomática, né, onde o corpo influencia a mente influencia o corpo. Todo mundo sabe disso há muito tempo. Mas o que aconteceu? Né? Na verdade, é importante você descer em alguns níveis para você explicitamente falar de algumas relações que são muito importantes. Por exemplo, a mente cognitiva, como é que ela interage com a mente somática? Então é muito importante que a gente se dê conta o que acontece, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, como é que isso repercute no nosso corpo de uma maneira geral. E Dilthey dá um passo mais além, muito ousado, muito importante, já que tem muito a ver com essas coisas que hoje são estudadas pela física quântica, os campos, né? Na verdade, quem começou essa história toda foi um pesquisador muito interessante, que esteve envolvido inclusive em pesquisas da psicologia anômala, né? Na verdade, chamado Rupert Sheldrake, que ele falava dos campos morfogenéticos de uma maneira geral. Ele foi a primeira pessoa que há muitos anos atrás falou que, na verdade, existem, antes de se falar em física quântica como se fala hoje, quer dizer, eu já tinha lido isso desde que eu tinha 15 anos de idade, mas não era tão popular como é hoje, porque a primeira vez que eu li sobre isso foi com Fritjof Capra, no livro Ponto de Mutação, que eu recomendo que todos vocês leiam, porque é uma transição de paradigmas. O filme também é muito interessante, mas o livro é bem legal também. O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. E tem um filme também com base no livro. Ele é inspirado no livro. O livro ele é mais enriquecido, ele tem mais detalhes. Na verdade, o filme Quem Somos Nós, What the Bleep, vai resgatar muitas dessas ideias e vai trazer num contexto ainda mais moderno de uma maneira geral. Mas o Capra ele vai falar uma coisa muito interessante da transição dos paradigmas. Na verdade, eu li o Capra antes de eu estudar psicologia. E eu entendi antes de eu estudar psicologia a influência do paradigma newtoniano cartesiano nas ciências, inclusive nas psicologias, inclusive em várias psicologias. Por isso que Freud vai falar que, na verdade, primeiro ele vai definir a mente humana como se fosse um iceberg, um bloco de gelo, onde você tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Aqui é a parte que fica submersa, que você acha que está vendo o iceberg, você está vendo, na verdade, 1/10 do iceberg, e 9/10 estão submersos. Isso é uma imagem bem newtoniana, do mundo newtoniano do século XIX. O mundo newtoniano, o século XIX era regido pelo paradigma newtoniano cartesiano. O que é o paradigma newtoniano cartesiano? É um grande relógio, uma grande máquina. Uma grande máquina. O século XIX foi a época das máquinas, surgiu o automóvel, surgiu um monte de máquinas. Então todo mundo era pensado como se fosse uma máquina, inclusive a mente humana. Então Freud vai pensar primeiro nisso aqui, não era nem uma máquina, isso aqui é um bloco de pedra. Depois ele evoluiu bastante e ele, para a época dele foi brilhante, tá? Eu brinco às vezes, né, com a psicanálise e tal, mas foi brilhante para a época dele, porque nunca ninguém tinha falado nisso. Onde ele evolui bastante, ele cria um mecanismo hidráulico, onde ele vai colocar o ego no meio, numa bomba hidráulica, bombeado por um lado pelo id, que fica pressionando o ego, né, com seus desejos, aquele negócio, né, que você tem tesão na mãe, aquelas coisas. E eu tava demorando muito, né? E você tem o superego, que é a censura interna. Então você fica no meio de duas forças, uma bomba hidráulica, um te bombeia. Mãe, eu tenho tesão em você. O outro lado, não, você não pode, isso é feio, isso é sujo. Que era bem a cara do século XIX. O século XIX era isso, né? A mulher no século XIX, que não fosse de uma família rica, ela morria. Na Inglaterra, que era um dos países mais evoluídos da Europa, ela morria. Ela não era tratada, ela não conseguia emprego, ela era violentada. Eu li um livro sobre Londres agora, eu adoro para Londres, não sei se vocês já notaram isso, né? Então eu li mais um livro sobre Londres, que fala justamente um capítulo desse livro, que é uma série de... eu ouvi, que é um audiobook lá do Audible, sobre Londres, que tem lá.
Fala mulher no século XIX na Inglaterra, que era um dos países mais evoluídos da Europa. Tá? A mulher que não fosse de uma família rica, ela morria. Ela morria mesmo, a chance dela morrer era altíssima. Porque ela não conseguia emprego, ela não tinha direito nenhum, ela era violentada, maltratada. Teve até um filme agora recente com a Meryl Streep sobre as sufragistas, quem viu? Muito interessante. Quem não viu, veja. Acho que é As Sufragistas que ela faz uma participação sobre essas mulheres nessa época que estavam tentando direitos parecidos com os homens. Elas foram espancadas, perseguidas, mortas aos montes. Que elas não tinham... Como assim? Né? A coisa evoluiu muito depois, né? Mas naquela época, no século XIX, a mulher realmente devia ter inveja do pênis, porque quem tinha um pênis tinha direito a muitas coisas. Hoje em dia tem muitos homens... Bom, enfim, mas de qualquer forma, isso aqui é uma bomba hidráulica, estão vendo aqui, né? Então isso aqui, eu estou falando isso porque tem a ver com essa história da saúde, tá? É a cara do século XIX. Brilhante, mas é a cara do século XIX. Né? Então Freud ele foi consistente com a época que ele viveu. Já Jung, ele, não sei se muitos sabem, eu estudei muito a psicologia junguiana, embora não seja junguiano. Jung, ele teve vários encontros com quem? Com Albert Einstein, antes do Einstein ir para os Estados Unidos. Por conta disso, Einstein conversava com ele sobre energias, né? Que Einstein começou toda essa história da energia, né, que depois deu na física quântica, que não foi nem ele que inventou, mas ele foi um propulsor da física quântica. Né? Então, na verdade, Einstein já falava de energias que se transformam, dependendo... Como é que é a psicologia de Jung? Processo de individuação, persona e sombra, ainda tem um pouquinho do século XIX, mas uma energia que se transforma dentro de você. Né? Algumas coisas que são de um jeito, mas dependendo, elas podem ser reintegradas, se reintegra a sombra, e aquilo ali amplifica o seu processo de individuação. Né? Ou seja, é uma energia que se transforma, já é uma dinâmica energética com alguns passos à frente, porque ele era mais novo do que o Freud, né, e tal, e já vai influenciar profundamente, tanto que o Freud ele percebe a juventude do Jung e tal, e ele põe logo ele para frente, que ele viu que se ele não botar, mesmo ele discordava do Jung até antes de conhecer o Jung. Eu li a correspondência completa, eu sei, antes de vocês falarem mal de alguém, leiam, tá? Eu li tudo, tá? Então, antes do Freud conhecer o Jung, isso bem antes de você matar alguém, você lê, depois você mata a pessoa, brincando, né? Mas ele já discordava do Jung antes de conhecer o Jung pessoalmente, na época que eles trocavam correspondências. Mas o próprio Freud entendeu que o Jung era novo, era bem enfronhado, respeitado no meio psiquiátrico, suíço e coisa e tal, né? E aí ele resolveu, mesmo tendo discordâncias e tal, tentar jogar uma bola com Jung para ver a coisa acontecer. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa época ainda havia uma influência muito grande da mente separada do corpo. Né? Mente é uma coisa e corpo é outra. Aí surgem todas aquelas histórias. Claro que a pessoa fica doente, a própria psicanálise mesmo já fala, né, de como aquilo que se passa na cabeça gera situações histéricas e uma série de outras coisas assim. Mas ainda havia muita separação. Trazer o corpo mais para o processo, e vários foram trazendo, mas isso aqui é mais interessante ainda, que o Dilthey, ele é apoiado em tudo isso da física quântica, por isso que eu fui no Capra lá, né, fala dos paradigmas, né, vem a física newtoniana, veio a teoria da relatividade, começou todo um processo que descambou na física quântica, e na verdade chegou-se à conclusão que não é somente corpo que é uma coisa só, todos nós somos uma coisa só. Né? O que é o ser humano? O ser humano é uma pessoa, Selma é uma colônia de células. E, no entanto, essa colônia de células é Selma, essa colônia de células é Carlos, essa colônia de célula é Luciana. Né? Você é uma colônia de células, sabia? Né? No entanto, você é um indivíduo. Da mesma maneira, um grupo de indivíduos é uma classe, é a humanidade. Então, na verdade, essa coisa da percepção do campo, nós somos um campo, cada célula, cada molécula é um campo que está envolto em outros campos, aí eu sou um indivíduo, eu estou neste campo, nesta sala, que está neste campo, nessa cidade, que está nesse campo no Brasil, nesse campo na América do Sul, no planeta Terra, no sistema solar. Então nós somos sistemas interagindo com sistemas. E aí você vai dizer, mas quem
diabos isso tem a ver com a história do PNL da saúde? Tem tudo a ver. Porque o Dilthey, ele vai resgatar tudo isso e ele vai começar a fazer uma série de trabalhos. Eu ensino uma parte aqui, uma grande parte no próxima formação de hipnoterapia, porque não dá para ensinar tudo num lugar só. Uma outra parte eu ensino no coaching também, no master e tal. No Trainer's Training nós vamos ver algumas coisas também, onde ele busca essa conexão entre a mente cognitiva, a mente somática e o campo. Ele traz, ele nos coloca para perceber. Aquela própria experiência que vocês fizeram aqui das posições perceptuais, né, na verdade, sabe o que diziam pra gente? Que no há muito tempo atrás, que no practitioner você só podia ensinar 3 posições perceptuais. Eu, o outro e o observador. Aí quando você vai pro master, você evolui e vai aprende o sistema. E aí pronto, né? Aí eu fui pesquisar que algumas pessoas começaram a desenvolver, já trazer esse conceito do campo. Vocês lembram que uma das posições perceptuais que a gente usa aqui, eu não conheço ninguém mais que trabalhe com isso aqui no Brasil, né, a não ser meus alunos que estão hoje fazendo isso, que inclui o universo. O universo é o campo maior. Né? Então, exatamente. Porque você se coloca como fazendo parte de um campo muito maior. E tem a ver com essa história do campo. Então, na verdade, isso faz com que você reflita a saúde de uma forma muito mais ampla. Então vamos discutir isso, vamos falar sobre sintomas, uma série de outras coisas assim. Então hoje, como nós temos um tempo um pouco menor, né, na sexta-feira, eu pensei em trazer 2 exercícios que se intercomplementam, que são exatamente